Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui hoje, né, sexta-feira, para conversar um pouquinho a respeito de um assunto diferente, né? Eu acredito que muitas pessoas talvez nunca tenham ouvido falar a respeito da iridologia, que é uma especialização e está relacionada à área da saúde, mais precisamente à área da saúde dos olhos, né? E hoje eu convidei uma pessoa para falar a respeito desse assunto, que é especialista, né, nessa área, também profissional aqui da Baixada Santista, e o nome dela é Patrícia Teixeira, é fisioterapeuta e iridóloga. Ela acabou de entrar aqui e em breve a gente vai começar a nossa conversa. Eu quero agradecer a presença de todos, a participação. E caso vocês tenham alguma dúvida ao longo da nossa conversa, fique à vontade para fazer o comentário, fazer aí a sua pergunta. Com certeza que a Paty vai estar aí, vai ter o maior prazer em responder. Tá? E o nosso propósito é justamente esse, é propagar conhecimento. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tá me escutando Tudo bem? bem, tô sim. E você? Ah, então tá bom. Tô bem também. Desculpa, gente, um pouquinho o atraso, mas a gente tá sempre corrida, né? Tudo bem, eu fiquei só preocupada, mas se você falou que tá tudo bem, então É, tá tudo bem. tava em atendimento, mas tá tudo bem, graças a Deus. Vamos lá. Então tá bom. Bom, eu fiz aí uma breve introduçãozinha, né? Citei que você é a Patrícia, que é fisioterapeuta, é iridóloga, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Quem é a Patrícia Teixeira? Então, oi, gente, eu sou Patrícia Teixeira, eu sou fisioterapeuta de formação, tá? E eu tenho a formação também em olho diagnose integral, né? Em iridologia, esclerologia, que é um estudo que a gente faz pelos olhos. Perfeito. É, então, falando assim por cima, eu não sei se as pessoas realmente entendem, né, o que que é a iridologia. Qual é o outro nome que você disse? Esclerologia. É que assim, Esclerologia. esclerologia. É assim, eu sou formada como fisioterapeuta, né? Meu primeiro contato com essa técnica foi quando eu fui fazer, muitos anos atrás, fui fazer um tratamento estético. E a profissional tirou uma foto dos meus olhos, da minha íris, que é a parte colorida dos olhos, né? No caso, meu olho castanho. Ela tirou uma foto dos meus olhos e começou a falar do funcionamento do meu intestino. Parecia que ela me conhecia melhor do que eu mesma. E eu fiquei super interessada. Falei, meu Deus, que técnica é essa, né? Preciso conhecer. Fiquei super apaixonada. E aí eu comecei a pesquisar, porque tem várias linhas, né, de pesquisas, de estudo, até que eu cheguei na linha do André Verlang Garcia, que é o Instituto Internacional de Olho Diagnose Integral. E eu comecei a fazer os estudos, eu comecei a me aprimorar nessa área. E eu fiz a formação completa. Eu tenho uma formação internacional, tanto da íris, que é o estudo do colorido do olho, que é a iridologia, a esclerologia, que é o estudo da parte branca do olho, da esclera, e a pupilologia, que é o estudo da pupila, do pontinho preto que a gente tem no olho. Então, tem essa formação internacional. Eu fiz os estudos com o pai da iridologia, o Dr. Pezek, o pai da esclerologia, assim, então eu tive uma formação muito completa, o André, eu sou meu, meu mestre, eu sou super apaixonada pelos estudos dele, porque ele traz toda essa formação atual, né? Ele é um pesquisador, então eu estou sempre me atualizando, estou sempre fazendo me atualizando, porque é uma pesquisa, é uma ciência, né? Não é holístico, não é achado, não, é uma ciência mesmo. Tem um estudo, tem toda uma ciência que justifica tudo que a gente consegue ver e interpretar, fazer interpretação. Assim, a forma como você está expondo, acredito que seja bastante clara, né? É uma ciência, faz parte da área da saúde, é uma especialização, existe uma formação específica Sim, com sim, certificação, inclusive a sua é uma sim. certificação internacional. E eu acho que é relevante também, talvez, explicar, embora você tenha falado de tirar foto e tal,
mas eu acho que talvez explicar um pouquinho sobre a prática, como é um atendimento com um foco em iridologia, por exemplo. Como que funciona isso? Então, assim, antes de eu falar como que funciona o atendimento, eu vou explicar um pouquinho o que a gente consegue ver nessa análise, que é uma análise que a gente faz pelos olhos. Então, tudo que acontece no nosso organismo fica marcado nos nossos olhos. Então, eu gosto muito de falar que a íris, que é a parte colorida dos olhos, né? A gente consegue ver, mostra o nosso terreno. Então, são as nossas predisposições, as nossas tendências a desenvolver ou não alguma disfunção. Então, não significa que o que eu estou vendo ali você vai vir a ter, porque depende muito do seu estilo de vida, das suas ações, daquilo que você assume, né? E essa é a íris. A esclera, a gente consegue ver, eu gosto de falar também que a gente vê o atual, o que está acontecendo agora. Então, cada marquinha, cada vasinho que a gente tem na parte branca dos nossos olhos traz uma informação do atual, do que está acontecendo agora. E é legal até de passar, porque às vezes a gente pega com 13 meses de antecedência de sair em algum exame mesmo, assim, de você realmente ter uma dor ou ter uma disfunção, a gente consegue ver já que o seu corpo já está nesse processo, seu corpo já está nesse adoecimento, vamos usar essa palavra assim, né? E a pupila também traz uma informação de traumas, eventos marcantes que aconteceram na sua vida. Então a gente consegue ver não só a parte física, mas também a parte emocional. Então, como que você reage perante situações de estresse, como que você lida com a emoção no seu dia a dia. Então, a gente consegue ver eventos marcantes, né, traumas que aconteceram na sua vida e que estão influenciando. A gente vê as emoções que tá te desequilibrando, que está nesse processo, que está psicossomatizando ou já está até no seu físico. Então, a gente consegue fazer uma análise bem completa. Eu separei aqui os mapas, porque a gente trabalha em cima de mapas para fazer essa análise. Eu não sei se vai dar para ver direitinho aqui. Tá dando para Então, ver esse é o sim, que mapa legal. do olho direito e do olho esquerdo. Então, a gente tem as topografias reflexas de todo o corpo. Se a gente reparar aqui no meio, essa parte mais amarelinha é estômago, intestino, todo o sistema glandular e toda a cabeça, né? A topografia reflexa do nosso corpo. Então, cada manchinha, eu separei algumas fotos aqui também, ó, de algumas íris. Dá pra ver? Opa, Tá aqui. um pouquinho para. Agora sim, agora deu para ver. Tá vendo? Então a gente vê cada lacuna, cada buraco, a coloração, isso tudo traz informações da personalidade da personalidade, né, da pessoa, sistema digestivo, sistema renal, sistema circulatório, a gente consegue fazer toda essa análise. Então, e aí como que funciona? Eu faço uma foto, eu, opa, eu tiro uma foto dos olhos através dessa câmera, né? É uma máquina fotográfica comum, acoplada um iridofoto, que a gente chama, né? Que é especial para uma lente macro, para a gente conseguir fazer a foto dos olhos. Tem uma iluminação específica, tem luz de profundidade, luz de superfície, então a gente consegue ver com mais clareza. E a sessão eu faço a anamnese, faço as fotos, e aí a gente marca um retorno, que eu faço toda a análise, e depois a gente eu sento com a pessoa, e passo todo a análise, tudo que foi feita. Eu faço bastante caso de pessoas que estão querendo fechar algum diagnóstico, enfim, tem muita dor, não sabe o que está acontecendo, ou os exames não conseguem definir, então a gente consegue fechar aí uma diagnose mesmo, né? Consegue definir exatamente o que tem, né? Então a gente pega de tudo, assim, até casos de câncer, vulnerabilidade, né, neoplasias que a gente fala, disfunções, fadigas de tireoide, enfim, a gente consegue pegar de tudo, uma análise bem Tudo completa. isso. Então, basicamente, assim, para quem é leigo no assunto, né, em termos, nesse vocabulário que é um pouquinho mais complexo, que é dentro da área da medicina e da saúde, né, seria mais ou menos como se for, um exame, né, então, teoricamente, tudo isso que todo esse conhecimento que você tem, você aplica através da câmera, tirando as fotos e fazendo uma análise das fotos. É como se fosse um exame laboratorial.
né? Isso. Só que em A vez de gente ser através do sangue ou de outros fluidos corporais, a gente está fazendo uma análise do que se apresenta nos nossos dos olhos, olhos, né? Que isso. são avaliados os Estrutura, dois olhos, né? eu faço, são 20 fotos que eu faço, né, dos dois olhos, no mínimo 20 fotos, né, porque eu sempre gosto de foto mais perfeita. Então, a gente faz 20 fotos e aí da íris e da esclera. Então, depois eu faço toda essa análise. Então, a cor dos olhos me traz a relação à sua personalidade, cada buraquinho que tem gente que tem o olho azul, tem um tipo de personalidade, reage de um jeito, quem é castanho às vezes é uma pessoa mais yang, assim, uma pessoa mais agitada, uma pessoa de olho azul é uma pessoa mais calma, mais yin. Então a gente consegue ver só batendo, né, a cor dos olhos já me diz muito sobre como a pessoa é, como ela reage. E aí a gente consegue ver também no aspecto físico. Então, se tem uma manchinha na esclera, se tem um vaso aí mais forte, mostra uma informação mais no físico, ou um vaso que traz uma informação de uma emoção que está psicossomatizando e por isso que a pessoa está sentindo alguma dor, algum desconforto. Então é uma análise assim bem completa. A gente consegue fazer uma avaliação desde o emocional, da parte energética, desequilíbrio de chakras. Agora eu estou fazendo eu estou sempre estudando, né? Então estou sempre me aprimorando e agora estou vendo toda a parte energética e vibracional na íris e na esclera que a gente consegue ver. Então é um estudo que não para, assim, né? Tô sempre correndo atrás, porque nós somos muito complexos, né? O ser humano, ele é muito complexo. Então, os nossos olhos são capazes de falar muito mais do que a gente imagina, né? Então, é uma ferramenta que auxilia bastante, eu acho, hoje. A medicina, ela tá um pouco desacreditada, tá num processo, né? Então, assim, eu acho que vem como uma ferramenta para ajudar nessa questão da medicina, dos exames. Eu acho que é uma ferramenta muito boa. É totalmente invasiva, porque é uma foto que faz olho, então não dói, é uma ferramenta É invasiva, verdade, né? simples, barata, né? Assim, então é um recurso que deve ser cada vez mais conhecido, por isso que eu gosto muito de fazer muito workshops, feiras, enfim, para divulgação dessa técnica, porque é uma técnica que precisa ser muito conhecida e muito divulgada. E eu sempre pergunto, você conhece a iridologia quando eu faço essas feiras, esses workshops? E aí as pessoas sempre falam, conheço. Aí começa a falar tudo que é capaz, a pessoa fala, nossa, mas eu não tinha ideia de que era assim. Então é muito gratificante, assim, poder divulgar mesmo, né? Tudo o que é capaz, o que é possível fazer com essa técnica. É interessante porque você veio assim, uma formação que geralmente, né? Aí você me corrige se eu estiver errada. Geralmente os profissionais que se formam, né, como fisioterapeutas, eles atuam focados na prática de exercícios, na prática corporal, como eu posso dizer, realmente Sim. fazendo movimentos e tudo mais. Reabilitação, né? E Parte de essa reabilitação. essa forma que você encontrou de atuar na sua área também é uma forma diferente, né? Esse estudo, essa formação, ela existe há quanto tempo aproximadamente? Esse tipo de especialização, esses estudos? É antigo, assim. A gente tem registros, né? Do registro dos antigos nas pedras, que tinha desenhos de íris. Então, lá ai, fugiu o nome agora. Dos. Como é que fala? Bom, a gente já tem registro É, assim desde, né, antes de Cristo, assim. Então, os japoneses usam muito isso. Então, é um estudo muito antigo e está cada vez mais sendo estudado, tendo pesquisas científicas para ter uma comprovação, né? Tem mestrado, doutorado já nessa área. Então, tem várias linhas, que eu te falei, tem várias linhas. Então, ao longo de anos, isso foi mudando o vocabulário, a descrição, as palavras, né? Então, hoje, essa linha que eu faço do André, do Instituto Internacional de Olhodiagnose, ele traz atualizações, ele é um pesquisador, então está sempre mudando, está sempre tendo novidade. Então, é um estudo antigo, mas que está super atual. E eu sou fisioterapeuta, mas eu tenho formação em neurologia, sou especialista em neurologia, então eu sempre gostei mais dessa parte, né? Então acho que isso que acabou me levando para essa área.
E conta um pouquinho para o pessoal, porque eu particularmente eu sou sua paciente, né? Então eu já entendo mais ou menos É, como é que funciona e tudo mais. já fez, né? Mas, inclusive eu recomendo, acho super diferente, né? Como você falou, é uma forma que não é invasiva, porque é só realmente estar presente, responder as perguntas da anamnese de forma honesta, né? E aí você fazer a análise do que o seu corpo comunica. E aí, uma vez que é feito esse relatório da análise, quanto tempo aproximadamente você dá a devolutiva, né, dá essa análise que você fez, quanto tempo após essa consulta, e o que você costuma fazer com esse resultado? O que você costuma propor para os seus pacientes? Que tipos de terapias? Existe um Perfeito. protocolo específico ou não? Queria que você falasse Não, também um para pouquinho cada sobre as pessoa é diferente. alternativas. Eu sempre faço, então, o primeiro contato, eu faço uma anamnese, né? Você chegou para mim, eu faço uma anamnese, colho seus dados, todo o seu histórico, e faço as fotos. Aí a gente marca um retorno, normalmente eu marco na semana seguinte, para eu ter tempo de sentar, enfim, que a agenda é cheia, mas a gente tem que ter um tempo para sentar, faço essa análise toda Online. das fotos, e aí no retorno eu vou sentar com você e vou passar, vou vendo ponto a ponto o que eu vi nos seus olhos, só que eu preciso do seu retorno, né? Então, assim, o que para mim é uma simples marca para você, tem toda uma história e eu preciso desse seu retorno. Com essa análise feita, que a gente conversa, a gente consegue ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu já peguei muita gente com um problema na tireoide, que toma medicação, tomava medicação a vida inteira, por muitos anos, e quando a gente faz a foto, a gente percebe que o problema não está na tireoide, tá? Na verdade, a tireoide ela não está funcionando por uma diminuição do estímulo, né, da inflamação da hipófise. Então, assim, a pessoa está tomando remédio para tireoide quando, Hum, na verdade, o problema dela está mais central, está lá na hipófise. Então, vendo essa análise, a gente conseguindo chegar nesse ponto, que aí eu tenho, né, eu sou fisioterapeuta, eu também trabalho com medicina chinesa, eu tenho vários recursos que, com base no que foi feito, como foi visto nessa análise, eu consigo trilhar um protocolo de tratamento. Aí a gente faz acupuntura, a gente faz uma biorressonância, enfim, tem vários tratamentos que a gente pode fazer para tratar, para organizar, né, para que a pessoa deixe de ter. E eu já atendi bastante mulheres com esse problema que deixaram de tomar remédio para tireoide, porque na verdade a gente fez uma nova regulação da hipófise, a hipófise voltou a mandar a informação correta para a tireoide voltou a nossa. funcionar. E aí pararam de tomar a medicação, então é super gratificante, né? E eu também já peguei vários casos de uma moça que eu atendi recentemente, que tinha tido um câncer de mama há 10 anos atrás, super remissiva, assim, já estava ótima, né? E aí a gente fez o exame dela e mostrou na esclera dela que ela estava com. Na verdade, mostrou, porque assim, quando a pessoa teve um câncer que está apagado, porque a esclera conta uma história, né? Então, assim, ela mostra que ali a pessoa teve Hum, um câncer. Só que o dela estava um sinal ativo, não um câncer que já tinha acabado. E aí eu falei, olha, procura o seu médico, faz exame. E aí quando ela fez, ela realmente ela estava no início, mas já estava com microcalcificações na mama. E infelizmente ela teve que fazer mastectomia total. Mas ela é super ela fala pra mim, né, que ela ficou muito grata porque pegou logo no começo. Que ela estava se achando tão bem, ela nunca procuraria um médico naquele momento. De repente, se fosse mais lá na frente, isso poderia ter sido pior, o quadro dela, né? nossa, com Então, certeza. E eu acho até interessante você ter falado isso, porque tem pessoas que não, por exemplo, não gostam de terapias alternativas, elas preferem medicina tradicional e tomar remédio, enfim. E você tem o discernimento de informar para aquela pessoa no relatório que ela pode, se ela quiser, fazer um outro exame complementar, né, tradicional, sim, para não, sim, eu comprovar sempre, e fazer o tratamento específico, né? sim, não, eu Porque sempre isso é super faço, né? relevante, né? Eu acho que é importante você falar também, que você indica sim os outros profissionais, as outras áreas para complementar também o tratamento, né? Não, com certeza. Como eu sou profissional da saúde, eu sei que a gente tem que trabalhar em multidisciplinar, então é uma análise, e aí até nisso eu indico, eu passa por um profissional, um médico, entendeu? Vai fazer um exame para a gente comprovar, então eu tô sempre
trabalhando junto, assim, né? Eu sempre indico outros profissionais, sim, porque o que eu quero é que a pessoa fique bem, né? Então, se eu não, se eu sei até onde eu posso ir com as terapias holísticas, né? Com essas terapias alternativas, se a pessoa precisa. Também fiz uma moça que, enfim, deu várias vulnerabilidades, a neoplasia que ela tinha na íris. Eu estou fazendo estudo, né? Estou com um projeto de mestrado nessa área do estudo da esclera com as neoplasias, né? Então eu acabo pegando bastante, né? Parece bastante gente para mim, assim, até nada é coincidência, né? Nada é por acaso. Então você acaba vindo É, bastante gente para mim, assim, que tá com ou início de algum câncer, enfim, ou tá com medo de descobrir e não foi no médico e acaba aparecendo para mim. E até fiz num senhor, foi bem interessante a análise. Ele não me falou antes que ele estava achando que tinha um câncer. E aí, quando eu fiz o exame, deu um sinal, porque a gente tem alguns vasos característicos de vulnerabilidade à neoplasia, né, que me traz essa informação. E aí eu conversei com ele, eu falei, olha, deu um sinal aqui na sua próstata, seria bom investigar. Aí ele olhou pro filho e falou assim, ela falou. Ela falou, falei, o que, que o senhor estava me escondendo? Aí ele falou, então, eu estava achando que tinha um câncer na próstata. Eu falei, ai, o senhor não me falou nada. Mas ele virou pro filho e falou, ela falou. Então, assim, na verdade não é, né, não tô aqui para adivinhar nada, porque o corpo fala, os olhos trazem tudo, né? Eles falam bastante. é importante você trazer essa informação, porque tem muitas pessoas também que têm dificuldade de aceitar a doença, Sim, por vários motivos. Às vezes está passando por um momento difícil já em outro aspecto da sua vida e você não quer olhar para a sua saúde. E aí quando você, embora as pessoas busquem, né, e façam os exames, muitas vezes elas não retornam no médico ou não não dão retorna, continuidade no tratamento, e isso é passam verdade. por um processo, por uma fase ali de negação. Então, Sim, eu isso é acredito verdade. que até o fato, talvez, a pessoa não ter revelado na anamnese, talvez faça parte dessa não aceitação inicial daquilo, Sim, né? sim. Ou talvez já estivesse E é buscando legal, realmente uma confirmação daquilo que ele já tinha ouvido, talvez sim. de outra pessoa, né? Enfim, ou da intuição, né? Alguma coisa nesse sentido. É E é legal bem. que nessa análise a gente consegue ver a emoção que causou o evento traumante, o trauma que a pessoa passou e que pode ter desencadeado o que ela está tendo no momento, seja disfunção, seja um câncer, seja o que for, né? Então a gente consegue ver essa base, esse terreno emocional. E aí você acaba tratando a pessoa por inteira, né? Você não olha ele só para aquela dor, para aquele câncer, para aquela disfunção que ela tem. Você acaba olhando para a pessoa como por um ser integral, né? E isso é que traz o resultado, quando a gente consegue fazer o equilíbrio dos pensamentos, emoções, do físico e de toda a energia que a pessoa tem, né? Então isso acaba ajudando muito, até nesse processo de aceitação, né? Quando você conversa com ela, você fala. Já escutei muitas pessoas falando, nossa, parece que você me conhece a vida inteira, assim, né? Você tá falando de mim aí melhor do que eu mesma me conheço. Então é muito gratificante nesse aspecto, que a pessoa vê, ela escutar da boca de outra pessoa como ela é diferente, né, do que você fazer uma autoavaliação quando alguém fala, pô, você é assim, você fala, nossa, sou assim mesmo, né? E você acaba ouvindo melhor. Então é muito interessante, assim, é muito gratificante poder ajudar. É. Eu sei que não é o foco agora da proposta aqui da live, que é realmente iridologia, esclerologia e a pupilogia, é Filologia, isso? Filologia, pupilologia. pupilologia. Mas eu queria que você, talvez, se você quiser compartilhar, quais formas você também trabalha com relação ao tratamento? Porque cabe a pessoa que te procura decidir se ela quer, a partir daquele Sim, diagnóstico, tratar com você ou não, né? Então, né, assim, o diagnóstico está aqui, agora o tratamento já são outra conversa, sim, se você sim. quiser, o que eu ofereço aqui no núcleo é tal, tal, tal. E aí eu queria que até que você mencionasse, porque realmente você trabalha com diversas alternativas
Sim. e algumas delas me era desconhecido. Então, por isso que eu queria que você também compartilhasse, se você quiser, alguns nomes. Talvez não há necessidade Claro, de explicar de assim explicar. detalhadamente tudo, né? Mas falar um pouquinho algumas coisas que você acredita que sejam talvez menos conhecidas pelas pessoas em geral, terapias diferentes que você também aplica para auxiliar nesse Sim. tratamento. Então eu tenho todo o recurso da fisioterapia, por ser fisioterapeuta, então toda a parte, quando é problema físico, parte de fisioterapia. Eu também trabalho com a medicina tradicional chinesa, que engloba a acupuntura, a bustão, moxa terapia, a ventosa, são recursos muito utilizados tanto para o físico como para o emocional também. Eu também trabalho com algumas terapias holísticas, como o biomagnetismo, que na verdade não é tão holístico, né? É uma ciência também, que é uma técnica que trabalha com o equilíbrio do pH através de ímãs poderosos, né? O DMAG, que é uma dispersão emocional magnética, que vai no mesmo pensamento do biomagnetismo, a gente acaba usando os ímãs, perguntando para o corpo, só que o corpo ele faz, mais emocional, então a gente consegue liberar emoções, traumas, eventos marcantes na vida da pessoa, e a gente transmuta, libera essa emoção, e a partir disso a gente ressignifica, a gente consegue um ressignificado. Então a gente tem respostas muito boas na parte emocional mesmo. Também trabalho com óleos essenciais, faço uso dos óleos essenciais, que também tem resultados muito bons, óleos essenciais floral, fitoterapia, então acaba tendo muitos recursos. Trabalho com um aparelho que faz um reequilíbrio pela frequência através da música, do som, na verdade, né? Então a gente consegue ter uma resposta muito boa em normorregulação do funcionamento de um órgão, de uma víscera, enfim, qualquer parte. E é isso, tem várias coisas, vários E tratamentos. Eu o, gosto muito e o de detox? trabalhar com técnicas. Ah, e tem o detox Então, também, que é uma eu ia te perguntar, desintoxicação. porque Verdade. quando eu fui, né, algumas vezes que eu fui, a gente fez o detox. E até Foi. a Carol, até que é uma amiga minha também que foi, também fez o detox, a gente sentiu diferença. Você pode explicar como que é, que aparelho é esse que você usa e Claro. Através como que dessa ele análise eu funciona? consigo, dos olhos, a gente consegue ver algumas marcas. Às vezes uma pessoa que tem um olho verde com uma coloração mais amarelada, a gente consegue ver que tem toxinas, né, proveniente da parte digestiva, de rim. Então, quando eu pego pessoas que apresentam esse tipo de intoxicação, a gente faz essa detox. É um aparelho que a gente coloca os pés na água e aí ele faz como se fosse uma varredura no seu corpo. A gente, através da programação, eu programo que tipo de toxinas que eu estou querendo liberar, se é de parte digestiva, enfim. E aí ele faz essa Hum, varredura e traz e tudo que está em excesso, a toxina que está ali, que está a mais, que não os metais pesados, enfim, que não estão a mais, né? Não estão sendo usados pelo corpo, a gente consegue eliminar pelos pés. Então sai pelos poros dos pés, sai na água. E aí a água acaba mudando de cor, né? Então a é gente consegue. impressionante. Para quem É nunca impressionante. fez, é impressionante. É legal que a É, gente tem essa realmente. resposta, né? Pela coloração da água mesmo, a quantidade de Porque toxinas é que saem. água, né? Você vem a É água na água. bacia, você põe o pé na água, aí Isso. você encaixa ali o aparelho e daqui a pouco você percebe que a água está mudando de cor, assim. Muda de cor, é É, isso. eu acredito até para as pessoas que sejam mais visuais, aquilo deu um impacto talvez um pouco maior, né? Então, Também, tem outro tipo de desintoxicação, por exemplo, pela acupuntura também dá para fazer, só que a resposta que a pessoa vai ter é na urina, nas fezes, então assim, é diferente. Então quem gosta, é o que você falou, quem gosta de visual, que vê a água mudou de cor, ficou marrom, a pessoa tem essa resposta, olha, desintoxiquei mesmo, nossa, assim, limpou aí mesmo, né? Saiu ali. Nem é, sabia, saiu. e saiu, É Então as pessoas, eu bacana. faço bastante, eu uso bastante aqui, porque por essa análise dos olhos eu consigo ter essa resposta, né? Eu consigo, na verdade, ver se a pessoa tem toxinas, como é que tá o funcionamento do organismo. Aí, por exemplo, a gente está agora em abril. Digamos que eu faça, então, uma consulta com você em maio. Depois de quanto tempo eu precisaria ir novamente? Ou quanto tempo que demora, em média, os tratamentos? Como que funciona a manutenção Então, desse tudo diagnóstico da saúde, né?
na verdade, tudo vai depender do que vai apresentar na sua análise, né? Então, assim, eu sempre faço, é até legal você falar, porque eu lembrei de comentar que a esclera, principalmente, ela é muito mutável. Então, a gente consegue ter uma resposta do tratamento se ele melhorou, ou, enfim, né? A gente consegue ter essa resposta fazendo foto. Então, eu sempre faço a foto no começo, na análise, e aí depois de um mês, um mês e meio, dois, faço a foto de novo. E a gente compara. Pega a primeira foto e a foto depois, e a gente vê melhoras. Então, assim, a gente vê um vaso que estava super vermelho, um olho que estava super vermelho, clareou, ficou branco. Então, a gente vê que a emoção da pessoa melhorou bastante. Então, a gente tem esse retorno através de fotos, né? Eu consigo ter essa resposta. Olha, legal, o tratamento fez resultado, né? O tratamento deu resultado. Eu até tenho aqui, quer ver umas fotos que eu queria mostrar, até para vocês terem essa noção do antes e do depois, porque isso é muito gratificante, assim, você vê, poxa, o resultado, o tratamento deu resultado, né? E para quem é Sim. visível, assim, porque tem gente que logo percebe no corpo, nossa, percebe essa diferença. Tem gente que não, tem gente que já demora um pouquinho mais, né? Assim, não é tão perceptível. Ó, deixa eu ver Uhum. se dá para vocês verem aqui. Ah, peraí. Ai, fugiu. Essa parte de ver o antes e o depois, eu acredito que seja algo extremamente importante, porque fazer essa comparação de uma análise antes de um tratamento e depois de um tratamento é algo que, de certa forma, conforta a pessoa, né? Porque a É, partir do e momento ela que você faz vê uma que análise, realmente você funcionou, né? assim, ela perde um pouco aquela preocupação que ela tinha, porque uma vez que é diagnosticado algo, a pessoa passa a se preocupar, caso ela não soubesse antes. E uma Sim, vez que com é feito o certeza. tratamento e depois você mostra que realmente a pessoa já está melhor, o corpo já está respondendo, a pessoa até tem uma tranquilização com relação àquela preocupação. Sim. Então, acho que também é muito Ó, importante, né? essa foto que eu vou mostrar agora do antes e depois é de uma menina que eu fiz que estava com muito problema emocional. Eu até trabalhei com barra de axis com ela, que eu também faço, né? Ah, que Barra legal! de axis. É. E a gente fez todo um trabalho para emoção mesmo. Ela tinha muita preocupação, enfim. E olha, só para vocês verem o resultado. Então, essa foto é antes e depois. Não sei se vocês conseguem perceber como tinha bastante vasos e aqui ela deu uma clareada, ela ficou bem mais clara a esclera dela. Então a gente consegue ver esses vasos mais finos são os vasos emocionais. E aí, como limpou, a gente vê a resposta mesmo do tratamento relacionado ao emocional, que o emocional dela melhorou bastante. Aqui também, ó, também é uma esclera com bastante vasos. E essa aqui, ó, ela tá bem limpa, ela só ficou um vaso mais forte, né? Um vaso mais físico. Então a gente consegue ter esse tipo de resposta. Aqui daquela disfunção que eu falei da hipófise e tiroide, tá vendo? Tem um vaso que sai da hipófise e vai lá na tiroide. Depois do tratamento, olha como clareou o vaso. Deixa eu chegar mais perto aqui. Tá vendo? Ele tá bem mais claro e ele era bem mais forte. Então a gente tem esse Uhum. tipo de resposta pela cor, pela coloração do vaso. Então, um vaso mais vermelho, um vaso mais vivo, né? É Ele como traz uma se informação mais é como se o forte. vaso ficasse mais contraído. É isso? Na verdade, Nos ele tá passando olhos? mais sangue, ele tá mais vivo. E aí, conforme você vai melhorando, ele vai ficando mais, ou ele vai ficando mais profundo, ele vai ficando mais esmaecido, que a gente fala. Então, ele traz essa resposta de um tratamento que tá melhorando. É a evolução de um tratamento positivo que a gente fala, né? Então, a pessoa tá tendo uma resposta, tá melhorando. Seja no Até porque físico, seja no emocional. eu falo isso até porque o vaso não vai sumir dali. Ele existe, portanto, logo ele está lá, né? Os vasos emocionais, que Mas são mais vai fininhos, reduzir a eles força. somem. Por exemplo, quando a gente, sei lá, tropeça no pé da cama, né? Dá Ai, aquela dor, o olho fica vermelho. Esses costumam ser vasos emocionais. Então, às vezes, você ficou com muita raiva, com muita dor, ficou o olho todo né? vermelho. E fica Com... todo. E depois Nossa. some. Então, esses vasos, eles têm
uma mutabilidade assim, né, muito muito rápida. Então, os Maior. vasos emocionais a gente consegue ter uma resposta mais rápida do que um vaso físico, que é um vaso que está mais vermelho, né, um vaso que está mais forte ali. A gente até vai percebendo ao longo do tratamento que ele vai diminuindo, ele vai clareando. Isso é muito legal na esclera, que a gente consegue ter essa resposta. Na íris a gente já não tem esse tipo de resposta, é mais difícil, né? Hum. Mas na O que que, esclera é muito o rápido. que que acontece assim na íris que você consiga perceber talvez a diferença? É o formato ou é, sei lá, alguma cor diferente? Ou não? Então, é tudo, na verdade. Ó, eu vou pôr aqui pra Uma vocês verem. Porque... mistura aí. Então, ó, deixa eu mostrar aqui que acho que fica mais fácil. Dá pra ver essa íris aqui, ó. É Dá, uma íris dá. azul, tá vendo? Então, assim, cada buraco, cada lacuna que a gente chama, ela tá em cima, lembra do mapa que eu mostrei? Tá em cima de uma região topográfica, em cima de uma região do corpo. Então, ela traz uma Uhum. informação física, né, mais importante, uma lacuna mais profunda, como uma informação na parte do emocional também. Então, assim, todos esses sinais que a gente tem, ó, isso aqui é uma outra íris, tá vendo? Então, a gente tem um Nossa, colorete mais é espesso, a parte completamente de... diferente, né? Cada uma de Uma um da outra. jeito, assim. Então, cada íris é única, assim. A gente não tem como falar que tem íris feio. Eu acho todas lindas, assim, mas cada uma traz uma informação, né? Então, é muita coisa, assim, que tem, né, pra gente falar. Então, essa íris azul, tá vendo? Ela não é azul, ela é esbranquiçada, então ela mostra um pH do corpo mais ácido, né? Então, a gente consegue ver Hum. estômago, intestino. Então, essa pessoa tem um intestino com probabilidade a ter... Tá mais pra baixo aqui. Com probabilidade a ter pólipos, a gente consegue ver tudo isso. Cada íris tem a sua particularidade. Bacana. Realmente é um estudo bem complexo, né? Engloba várias questões diferentes, e Sim, eu acho que sim. é muito, muito interessante. Quem tiver interesse também, tirar alguma dúvida, pode comentar aqui na nossa live, que Pode eu tenho mandar certeza que a pergunta, Patrícia aí vai estar pode mandar à pergunta. disposição. E para quem Claro. pegou de agora, né, começou a assistir a gente agora, já faz aí praticamente 40 minutos que a gente está Nossa, conversando, passa rápido, mas né? passa super rápido. Mas aí quem não pegou do início e gostaria de ver, vai ficar disponível aqui por 24 horas e caso haja Legal. autorização da entrevistada de hoje, a gente depois coloca esse vídeo no YouTube. E aí depois a Claro, gente não, já pode está enviar o autorizado. link, enfim, para quem quiser assistir e tiver Sim. interesse, né, nesse assunto. E eu queria pedir para você, se você puder, recomendar talvez algum livro sobre o assunto para quem tem interesse em se aprofundar ou quem tem curiosidade mesmo, às vezes alguma outra fonte de conhecimento que a pessoa possa acessar. Você recomenda alguma? Recomendo, recomendo sim. Antes eu queria só falar, tem tempo? Falar uma pergunta que todo Tem, mundo tem 10 minutos ainda, tem? costuma perguntar é na questão da cegueira. Se dá para fazer quando a Ah, pessoa é é cega, verdade, né? verdade. E muita gente me pergunta isso também. Então, assim, para iridologia, a gente, né, para a olho diagnóstico integral, a gente tem dois grupos de cegueira, né? Vamos falar assim para ficar mais fácil de entender. Aqueles cegos que fica com uma opacidade na córnea, fica com a íris branca, e aqueles que fica normal, só não tem a acuidade visual, que perde a acuidade visual. Então, para esse grupo que fica com o olho branco, com a íris branca, a gente não consegue fazer a avaliação, porque a gente perde muita informação, né? Então, para esse tipo de cegueira, a gente não consegue. Para todas as outras, a gente consegue fazer. Eu já fiz, já tenho essa experiência, assim, já fiz num rapaz que era cego, mas ele mantinha toda a informação. Então, ele só não tinha cuidado visual, mas a íris dele era colorida, normal, a esclera também, então eu consegui fazer uma análise normal para ele. Normal, Agora, aquela esclera a íris que é branca, não tem como, não tem como. E, por tá? exemplo, a pessoa tem glaucoma. Dependendo do grau do glaucoma, dá para ela fazer ou ela precisa primeiro tratar o glaucoma para depois fazer. Será que é Não, dá glaucoma? para Agora eu fazer. tô. Dá para fazer, não tem Dá pra problema, né? fazer, não, dá pra fazer, não tem problema nenhum. Nenhum tipo Tá. de cegueira, que nem eu tenho um paciente que tem degeneração macular,
E a gente também faz normal. Já fiz as fotos dele, não tem problema nenhum. Então, E só você, mesmo. nesse, e Não, só você mesmo no nesse caso da íris branca, né? Que não dá. que não dá para fazer. É. E como você está atendendo à distância, iridologia Então, a ou íris eu não? preciso desse desse contato próximo para conseguir fazer a foto. Tirar a foto com qualidade, É. verdade. Então, o que eu tenho feito assim, faço a foto, o que aconteceu antes de começar a quarentena, eu tinha feito algumas fotos, e aí na semana que eu ia passar a resposta, entrou a quarentena e eu acabei passando assim, pelo WhatsApp mesmo. Que aí não O tem problema, aí retorno, né? dá pra passar, o retorno dá, mas o primeiro contato tem que. Tava lendo a mensagem aqui do marido da Vivi, né? Que eu fiz a íris dele. É. Então, normal, não deu alteração nenhuma, né? Não impedimento nenhum Não, para fazer não análise. implicou. É. Então, aí você perguntou dos Entendi. livros. Eu sugiro muito, assim, para quem quiser conhecer, quem quiser estudar, né? Fazer essa formação, seguir, enfim, nas redes sociais, o Instituto Internacional de Olho Diagnose Integral, que é do André Verlaine Garcia, que ele faz toda essa atualização, então ele tem vários cursos muito bacanas. E o livro que eu gosto bastante, que não é. Opa! Ui, caiu aqui, vocês caíram. Ao vivo é assim, Né? Acontece. E eu gosto acontece. bastante desse livro, que é a Iridologia Integrada, né, do Gurudev, que na verdade é um livro mais antigo, ele tem uma terminologia antiga, mas foi meu primeiro livro, meu primeiro contato, assim, então eu gosto bastante. Tem livros mais atuais, mas eu uso bastante esse. E esse aqui que é do Dr. Leonard Melmer, que é da esclerologia. Eu acho que de livros, se não estou falando besteira, é o único livro que tem de esclerologia. Ele está fazendo a atualização, né, do segunda edição, mas esse livro ele é meu livro de cabeceira, digamos assim, né? Então, é um livro bem legal, assim, que tem bastante foto, então a gente consegue ver bem os sinais para poder, ajuda bastante, gosto bastante. Eu achei um tema super interessante, algo diferente. Eu não conhecia particularmente. Fiquei sabendo através de um workshop de saúde e bem-estar que foi promovido Foi, por alguns profissionais aqui da Baixada Santista. E você estava lá e você deu a palestra, por isso que foi. assim eu conheci esse estudo e por isso também que eu me tornei sua paciente e achei bacana te convidar para participar aqui da entrevista. Então eu Foi, muito obrigada. queria, pô, imagina, eu queria te agradecer por ter aceitado participar dessa entrevista aqui ao vivo, por Ah, ter se imagina. colocado à disposição com relação a esse assunto. E queria pedir para você deixar o seu contato para as pessoas que têm interesse em tirar talvez outras dúvidas ou mesmo te procurar para fazer agendamentos, né? Claro, não, obrigada pelo convite, né? E para mim é muito gratificante. Assim, eu gosto muito, que nem eu falei no começo, de divulgar essa técnica. É uma técnica eu sou super apaixonada, né? Então, assim, é uma técnica muito linda, invasiva, então é simples, né? E fala muito da gente, do que está acontecendo no nosso corpo. Então, obrigada pelo convite, pela oportunidade, né? E quem quiser, eu sempre estou à disposição. Se quiser conversar, se quiser mandar um WhatsApp, quer que eu explique, eu sempre faço evento, então nos eventos eu faço essa divulgação mesmo para explicar para quem quiser, para quem precisar. Tem as minhas redes sociais, quem quiser seguir, tem meu WhatsApp aqui, que é esse que o Instagram, que é esse que eu estou usando, doutora Patrícia Teixeira, né? @doutora Patrícia Teixeira. Tem o site, que é Espaço Vital, NTI, de Núcleo de Terapia Integrada, Spaco, sem essa cedilha, Espaço Vital, nti.com.br. Também tem todas as técnicas que eu trabalho, e nas redes sociais tem meu WhatsApp, pode mandar, tô super, né, qualquer dúvida, se quiser marcar para fazer também essa avaliação, tô sempre à disposição. E é isso aí. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Tem um monte de gente aqui que eu conheço, pacientes, amigos. Estou muito feliz aí pela presença de todo mundo. Quem eu não conheço também estou super feliz de estar aqui ouvindo a nossa conversa. Obrigada. Bom, o pessoal tá dando parabéns aí, o pessoal gostou. Eu tô Parabéns, vendo. Às vale a vezes eu pena me esse banando tratamento. tô falando e me banando porque eu tô lendo aqui. Tá sendo bem legal, o pessoal interagiu aqui, É, gostoso. legal. Minha Ai, irmã, minhas obrigada, amigas. então. Oh, legal.
Isso é Legal, muito gente. bom, né? Porque mostra realmente que as pessoas acreditam no seu trabalho e aí motiva a gente a continuar, né? Isso Pacientes, é tem um monte de importante, gente né? aqui, legal. E é muito gratificante, Hum. esse retorno é muito gratificante. Eu fico muito feliz, assim, quando eu consigo ajudar uma pessoa, sabe? Para mim não tem palavras para definir, assim, é muito gratificante mesmo, esse carinho. Você me chamar, então, assim, fiquei super, super feliz dessa oportunidade, obrigada. Você fez o tratamento comigo, então mostra também que você confiou no meu trabalho, você confiou em mim. Então isso é muito, muito gratificante mesmo. Ah, o André aqui. O André. É o professor, tá aqui também, tá vendo? Ah, que legal! Olha, orgulho de você, que bacana, que legal. É muito Muito bonito legal. isso, né? Obrigada pela presença. Então, tá bom. Muito obrigada a todos por terem aí nos acompanhado, nos assistido. Obrigada, Patrícia, novamente. Desejo muito sucesso a você e também, lógico, a todos que estão aqui nos assistindo. E quem sabe numa próxima a gente não traz aí talvez um outro assunto, né? Sim, Dentre com esses tantos certeza. tratamentos que você aplica nos seus pacientes com tanto carinho. Então, muito Não, vamos, obrigada vamos marcar. e vamos combinar. E até a próxima. Combinado. Obrigada. Um beijão pra todo mundo. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.